Saudações, pessoal! Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre persistência de dados e o primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês é o Async Storage. Tá? Ele é um dos recursos mais primitivos que a gente tem aqui para armazenar dados de forma persistente, tá? E ele trabalha com chave e valor, então ele é bem simples de ser utilizado mesmo, não é robusto como um banco de dados nem nada disso, inclusive ele é bem limitado sim, em questão de espaço. Se eu não me engano, na API comenta em torno de 6 megas de armazenamento, né? Então, para você guardar pouca coisa, né? Algumas preferências das tuas páginas ali, algumas preferências do usuário, coisas nesse sentido, tá? Antes da gente começar, pessoal, vocês precisam instalar o Async Storage, tá? Então é um comandinho do Yarn ali, bem tranquilo mesmo, né? E eu queria fazer um comentário só em relação à sintaxe que a gente vai usar, que os exemplos deles aqui, eles são todos baseados em funções assíncronas, né, com um try-catch, para você verificar se deu erro ou não, né? Então existe a possibilidade de acontecer um erro na hora de gravar ou de restaurar um dado, tá? Essa API do Async Storage, ela é baseada naquela API de Promises, tá? Então, para quem não está familiarizado com isso, a gente tem sim no JavaScript uma API de promessas, né, que seria a tradução literal, que você tenta executar uma ação assíncrona e se ela deu certo você tem o then e se ela não deu certo você tem o catch para capturar os erros, tá? Então o único comentário que eu vou fazer é que aqui no exemplo deles eles não usam essa API com o then e com o catch, e eu vou fazer os exemplos usando isso, né, que eu particularmente acho mais simples. Até eu não sei por que o pessoal não usa essa sintaxe, né, sendo que já é uma API bem antiga, né, apesar de pouco conhecida aí nesses módulos, tá? Então, se alguém tiver algum motivo para não usar a API de Promises, comenta aí embaixo nos comentários do vídeo, porque eu particularmente não sei, eu prefiro usar, tá? Então, vamos lá. Eu estou com um projeto aberto aqui, que é um projeto vazio, tá, pessoal? Então, eu só apaguei aquele texto ali e vamos iniciar importando então a nossa biblioteca aqui. Eu vou fazer no appjs mesmo, porque eu quero fazer um exemplo bem simples mesmo, tá? Então importamos ela aqui e a gente pode começar a trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar um exemplo bem primitivo aqui, que a gente vai verificar pelo console mesmo, né? E depois eu posso mostrar alguma coisa em relação a componentes aqui na tela, né? Então o nosso interesse mesmo vai ser visualizar os logs aqui no console, tá? Então só para vocês verem que está salvando e está resgatando os dados mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou começar com uma variável aqui numérica, tá? Então para a gente poder armazenar e resgatar esses dados aí, beleza? Para a gente fazer esse armazenamento, a gente usa o Async Storage direto, né? Então, o objeto que você importou ali, ele já tem os métodos necessários, né? Então, o método principal que a gente precisa para salvar um dado é o setItem, tá? Então, ele vai guardar um item na memória persistente ali do dispositivo. Reparem que ele tem chave e valor, e os dois são string, tá? Essa biblioteca ela não trabalha com outros tipos de dados. Depois eu mostro para vocês como guardar outros tipos de dados, mas a princípio ela não faz isso, tá? Então, a chave eu vou dar o nome da variável mesmo, tá? E o valor, que é o nosso num aqui, eu vou converter só para string, tá? Porque ela pede uma string. E aqui que começa a diferença do meu código para o código da documentação. Lá eles usam um try-catch para verificar os erros e tudo mais, né? Eu vou usar a API de promessas, tá? Então, logo após a execução do comando assíncrono aqui, eu coloco um then, tá? Que seria o caso positivo, se aquilo deu certo ou não, né? Então, se deu certo, eu vou colocar um log aqui, só para dizer que aquela variável foi salva, tá? Então aqui, esse momento seria a chance de vocês atualizarem algum componente na tela. Por exemplo, se você fez uma tela de loading ali, que enquanto está salvando aparece algum componente, ou o botão fica bloqueado para o cara não clicar duas vezes, enfim. Aqui seria o momento de deu certo, terminou o processo de você atualizar a tua tela, tá? Então aqui você poderia usar os hooks, poderia usar o que você quisesse aqui dentro, tá?
Se deu algum problema, nós temos o catch, tá? Então eu só vou colocar também um log aqui para a gente saber que o erro aconteceu, tá? Isso numa aplicação maior, você trata esse erro, né? Se o usuário tentou salvar e não deu certo, possivelmente você tem interesse em mostrar para o usuário que aconteceu algum problema. Então reparem que, usando a API de promessas, o teu código fica mais limpo e mais legível. Eu particularmente acho, né? Então eu prefiro usar dessa forma, né? Fica a critério de vocês depois compararem com a documentação oficial lá e ver o que vocês se adaptam melhor, tá? Então se a gente tentar salvar agora e executar, ele executaria, mas simplesmente não aconteceria nada, né? Porque a gente não está exibindo o resultado, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o processo reverso, né? Que seria o get item, tá? Então vou obter aquele dado que eu acabei de salvar. Para obter o dado, eu passo só a chave, certo? Porque eu não preciso passar um valor para ele, né? Então eu passo somente a chave e ele vai me retornar ou o valor salvo ou nulo caso não tenha essa chave lá dentro, né? Então se você não fez nenhum save ainda, ele retorna nulo, tá? Então vamos lá. Aqui a gente pode fazer o seguinte, o then, nesse caso, como a promessa está retornando um valor, né? Eu tenho esse valor aqui, então ela vem parametrizada, né? Eu vou abrir ela aqui só para ficar em duas linhas, para não ficar tão bagunçado, tá? Então aqui sim a gente pode fazer um console.log para exibir esse value, tá? Ou a gente poderia fazer um if aqui, né? Value diferente de nulo e tal, né? Até seria uma forma mais correta, né? E caso contrário, error retrieving que não. Tá, então você poderia mostrar um erro, poderia fazer o que você quisesse aqui dentro, né? Então é só saber que ele pode retornar nulo, né? Dependendo do caso, ou simplesmente deixar console log e boas, né? Uma boa prática é sempre capturar os erros, caso aconteça alguma coisa, né? Você consegue ver pelo menos, né? Então aqui, pessoal, eu executei as duas, deixa eu voltar. Apareceu o save aqui. Por que ele não exibiu o num? Ah, ele exibiu agora, tá. Então, o console só estava dando um delayzinho ali. Mas então reparem que nós temos duas opções aqui, né? O set que salva e pode exibir um erro caso aconteça, e o get que obtém o dado, né? E aqui você pode tratar, verificar se não é nulo e tal, né? Ou tratar o erro caso aconteça alguma coisa, né? Então ele salva e ele exibe de volta, tá? Inclusive se eu mudar isso aqui, né? Vamos colocar aqui o número igual a 400 e vamos tirar o save, tá? Para ele não atualizar aquele valor que já está persistente lá na memória. Então isso aqui deve retornar 1, 2, 3. Exatamente. Se eu der um reload aqui, ele imprime de novo. Tá? Então reparem que aquele 1, 2, 3 que eu salvei inicialmente ficou persistente. Tá? Então é bem simples mesmo, tá, pessoal? É bem tranquilo de trabalhar com isso. E esses dois métodos aqui, né, o set e o get, você pode colocar ele, criar uma função, né? Por exemplo, ali, né, um const save data, que receba esse número. Opa. Você poderia fazer isso aqui, né? Aí o número não existe mais, né? Aí é o usuário que lá por algum botão que ele clicou, alguma coisa, um input text e tal, vai passar esse valor aqui que vai ser armazenado, tá? Eu vou só voltar aqui para a gente não bagunçar. Mas enfim, isso aqui pode ser parametrizado, pode ser criado funções, você pode colocar isso dentro de algum módulo que você esteja construindo, enfim, tá? Para avançar um pouco aqui, pessoal, eu vou mostrar alguns recursos que eu acho interessante vocês saberem que existe, pelo menos aí nessa API, tá? Então nós temos opção de visualizar todas as chaves já armazenadas, tá? Então é esse cara aqui, deixa eu pegar minha cola aqui para lembrar, get all items, esse é o nome da função. Então esse cara aqui
ele retorna uma promise e dentro dela tem um objeto que seria a lista de todas as chaves, né? Então, aqui nós temos o keys, eu vou fazer um lambda keys.forEach para a gente percorrer todos. Isso aqui é um outro lambda, então eu vou só mudar para cá aqui dentro, a chave interna. E aqui um console.log, só para a gente imprimir todas as chaves armazenadas. Nesse caso nós só temos o num, né? Deixa eu limpar o console. E vou trocar aqui para a gente ter mais de um. Então num2. Tá, então ele está salvando o num2 agora como 400, né? Deixa eu dar um reload. Se eu não esqueci de nada. Ele tinha mais algumas coisas que eu estava testando aqui, né? Então ele exibe todas as chaves que estão armazenadas, né? Então esse getAll é bem interessante se você quer imprimir todas ali para fazer algum debug, alguma coisa assim, para saber o que tem salvo na tua aplicação ou não, tá? Deixa eu pegar uma delas aqui, por exemplo, essa car, só para demonstrar o outro recurso aqui. Deixa eu fazer antes, que a gente consegue ver. Então nós tínhamos uma chave car, né? Eu vou usar o asyncStorage.removeItem, tá? E aqui eu vou passar a car. Aqui também eu poderia fazer o then, o cat e tudo mais, né? Então fica a critério de vocês, né? É interessante, né? Você notificar o usuário que alguma coisa mudou lá dentro, né? Mas então, aqui exibindo ele agora, né? Eu imprimi todas as chaves, só que antes disso eu mandei remover a car que a gente tinha lá, né? Então agora ela não está mais aqui, né? Então, inserir, obter, exibir todas e apagar uma chave. Esse é o básico do Async Storage. Agora uma coisa interessante, né, que eu comentei no início lá, nós não temos a possibilidade de armazenar outro tipo de dado que não seja string, né? Só que a gente pode fazer sim a conversão desses dados, né? Então vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu só limpar aqui só um pouquinho. Deixa eu limpar esse cara. O get por enquanto eu vou deixar vazio. Esse save eu vou deixar assim mesmo, tá? E eu vou criar um objeto aqui, né? Com alguns parâmetros, né? Então vamos supor que nós temos aqui user fulano age. Tá bom, dois dados. Então nós temos um objeto, né? Imagine que você queira salvar esse objeto lá na tua memória persistente, né? Então eu vou colocar aqui uma nova chave, tá? E se a gente utilizar o toString, nesse caso aqui, obj.toString, ele não vai funcionar. Ele vai fazer uma descrição textual do objeto, mas não necessariamente os campos daquele objeto, os atributos, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Na hora de armazenar esse objeto, você pode usar o json.stringify, tá? Que aí ele converte aquele objeto em uma string. E aí essa string, sim, por sua vez, é armazenada lá no Async Storage, tá? Então, quando a gente faz isso, ele pega o teu objeto e converte numa string, né? Um objeto JSON, né? E armazena a string desse JSON lá dentro, né? Quando você carrega esse dado, se a gente fizer aqui, ó, console.log value, ele vai vir como string, tá? Então, se eu não esqueci de nada aqui, vamos fazer o teste. Deixa eu dar um reload, que o console sempre dá um delayzinho aqui. Então, reparem que o objeto veio, né? Só que ele veio como string. Então, eu não consigo, aqui direto no Velo, eu não consigo acessar, por exemplo, o .user, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse caso aqui? Nós temos que converter ele de volta, né? Então, eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. Dentro, const, vamos chamar obj2, né? Só para não dar confusão, para a gente ter certeza que a gente não está mexendo naquela variável lá de cima, né? Então esse cara aqui vai ser o processo reverso. JSON.parse
o value, né? Inclusive aqui, quando a gente está tratando com objeto, a gente pode tratar esse value como str, né? Que não tem como se confundir, fica na cara que aquilo é uma string, né? E agora a gente pode imprimir as propriedades do objeto separadamente, né? Então, objeto 2.user e objeto 2.age, tá? Então aqui ele converteu para string na hora de salvar e fez o parser, né, para converter de volta para objeto quando a gente resgata esse dado. Tá, então aqui reparem que ele imprimiu separadamente, né? Então, ou seja, esse stringão aqui ele já converteu de volta para objeto e aqui a gente fez a impressão. Tá? Então, pessoal, eu não vou estender muito esse vídeo porque ele é para ser simples mesmo. É isso aqui, é o que vocês precisam, tá? Não precisam de mais nada. Né? Só lembrar que se for objeto tem que converter para string e depois fazer o parse, tá? Isso tem na documentação lá também. Aqui dentro vocês poderiam, se nós tivéssemos um estado, né, por exemplo, né, const username, set username igual a react.use, open minúsculo, use state. Tá? Aqui vocês poderiam trabalhar com o estado, né? Então é uma aplicação React normal, né? Você consegue modificar os parâmetros do estado e tudo mais, né? Então, obj2.user. Então aqui eu estou trabalhando com o estado. Deixa eu ver se eu tenho importado o texto. Lá tem. Então, username. Set username, vai trocar o estado para username. Deixa eu dar uns enter aqui só para vocês não se confundirem, para não saber. Isso aqui é o estado. Tá. Então reparem que já veio fulano aqui, ó. Só que esse fulano que veio daqui não é o objeto que eu declarei aqui, é o objeto que foi para a memória, voltou, a gente fez o parser e mexeu no estado. Então é isso, pessoal. O Async Storage é simples assim, tá? Não precisa inventar muita moda ali e tal. E eu particularmente prefiro essa sintaxe com o then e o catch, que eu, na minha opinião, eu acho que é muito mais legível do que criar essas funções assíncronas e tratar isso com Torcat e tudo mais, né? Então, a não ser que tenha um bom motivo para isso, mas eu desconheço. Então, se alguém sabe, comenta aí para nós. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje era bem isso, só para fazer um exemplo simples mesmo, tá joia? Até mais aí, pessoal.